Agora acabou, meu amigo, sem desculpa nenhuma. Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza só vão pensar a partir de agora um no outro. Copa do Brasil passou e agora o Clássico Rei começa a se esquentar. Vamos falar disso agora, nessa manhã de sexta-feira. Cuida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor e é isso, acabou agora, acabou. Não tem mais desculpas para o Clássico Rei. Um Clássico Rei que já tivemos uma amostra grátis e muito ruim a amostra grátis, né? Estava azeda, de um jogo bem fraco tecnicamente, não teve ações ofensivas nem de um lado nem do outro. E o Clássico Rei agora sim começa a decisão do Campeonato Cearense. Por que eu estou falando isso agora? Porque nós estávamos vendo Ceará e Fortaleza ainda com aquela dúvida se ia poupar na Copa do Brasil, mediante ao clássico. O Ceará jogou na quinta ontem e já está mais perto do domingo do que o Fortaleza que jogou na terça. Mas os clubes se resolveram, os clubes se decidiram que ia ser assim mesmo, para não jogarem exatamente entre as duas partidas, porque na Copa do Brasil poderia ter Ceará e Fortaleza e Ceará no domingo agora, no meio da semana Fortaleza e Maguari, Ceará e Primavera, e depois de novo o jogo para decisão do campeonato. Então, esse campeonato se decide agora com os dois livres, só pensando no outro, as estratégias e tudo mais. Carpini e Mozart. Agora tem esse confronto, né, para ver se quem é o melhor time do campeonato. Ceará, por pontuação, o melhor time do campeonato, tem mostrado melhor futebol. Fortaleza tem, apesar de muitas críticas, conseguiu ainda estar invicto no campeonato e na temporada. E depois do sufoco contra o Maguari, isso dá um ânimo, né? A questão da reação, isso dá um ânimo. E para o Ceará, do outro lado, eu acho que dá um ânimo como eles classificaram. Primeiro tempo avassalador do Ceará, segundo tempo bem morno. E é sempre assim, né? O Ceará, olhando para o lado do Fortaleza, o Ceará sempre começa os jogos muito eletrizante. Depois o ritmo vai diminuindo. Mas isso não aconteceu no jogo da segunda fase, onde foi 0-0, aquele 0-0 chato, modorrento, que ninguém gostou. Nem um lado nem outro. Os goleiros não trabalharam. E o Fortaleza e Ceará empataram em 0-0, que foi chamado de um dos piores clássicos dos últimos tempos. Então agora não tem que ter medo, agora não tem que ter essa situação de ter mais medo de perder do que de ganhar. E agora a decisão é o Clássico Rei, o campeonato à parte, né? As duas maiores forças do estado, os dois maiores detentores de estaduais, apesar do Ceará ter aquele fake dos 5 títulos lá, né? O Fortaleza está muito à frente do Ceará, na verdade, né? No fato real. Mas isso não entra em campo. O que entra em campo agora é o Fortaleza tentar quebrar um tabu, o Ceará tentar manter o tabu, o Ceará tentar ser tricampeão e o Fortaleza voltar a ser campeão do estado, quebrando essa sequência de 3 títulos do Ceará. Então, a partir de agora, tudo isso para a cidade. Hoje é sexta, tá saindo esse vídeo na sexta, 2 dias só para o clássico. Hoje temos live, amanhã temos um pré-jogo e já temos um pós-jogo no domingo. Então, Fortaleza e Ceará só pensam um no outro a partir de agora. O Ceará classificou, Fortaleza classificou, obrigação mais do que outra coisa, né? O Fortaleza na Copa do Brasil pode enfrentar Manauara ou Itabaiana do Sergipe. O Ceará pode jogar contra São Luís do Rio Grande do Sul ou Maranhão. Então, depois das finais, volta-se a pensar em Copa do Brasil e agora não tem mais desculpa. Negócio de contratação, negócio de quem vai chegar, quem não vai chegar, essa semana vai ser esquecida. Tudo vai ter a ver, o papo da esquina, da bodega, da escola, de todos os lugares vai ter a ver com o Clássico Rei na cidade. E domingo já vai gerar os assuntos para a próxima semana, como também no outro domingo, sem ser esse no outro, a decisão do título do campeonato. Então o Ceará e Fortaleza chegaram muito fáceis até nessa final. Muito fácil, muito fácil.
Fortaleza ainda deu uma tateada, o Ceará também deu contra os do Iguatu, nas duas partidas, acho que os dois tatearam, foram os empates dos dois, mas de fato o Fortaleza agora tem que pensar extremamente, já deve estar pensando no Ceará, e pro Carpini, ele falou muito sobre isso, que durante todo o campeonato, ele falava, vamos jogar o campeonato, quando chegar no clássico a gente para o campeonato cearense, vai para um campeonato à parte, que é o clássico, depois a gente volta para o campeonato cearense. Isso ele falou também na semifinal contra o Ferroviário. Ele disse: agora vamos voltar para o campeonato. Que a gente fez tudo esquematizado para o jogo entre o Ceará e Fortaleza. E agora a gente volta para o campeonato. Então o Carpini sai desse campeonato cearense e tem que voltar para esse campeonato. De ter uma defesa mais segura, uma defesa com falhas, não ter tantas falhas horrorosas como tivemos. E para isso teremos mudanças. Esse aí que está na sua tela, o Brits deve ser um dos caras que vai retornar ao time titular no Clássico Rei já no domingo. Por outro lado, a arbitragem desse senhor aí não vai ser essa. Vai ter árbitro de fora. Os dois times pediram árbitro de fora. O mando de campo no primeiro jogo é do Fortaleza. Então 60% do estádio é do Fortaleza, 40% é do Ceará, mas a renda vai ser dividida ao meio, tanto nesse jogo quanto no próximo. Então tá tudo armado, toda a imprensa já está começando a fomentar o Clássico Rei de domingo, porque sim, depois da vitória do Ceará contra o Primavera, agora não tem mais desculpa. Estamos pensando na Copa do Brasil, talvez o Ceará. Não, agora todo mundo focado. E você aí está focado, está animado? Fala para todo Fortaleza. Talvez tenha canalice aqui também, né? Enfim, fala aí se você está focado nos comentários e não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, porque esse é o primeiro tamborim batendo, ó, para o clássico. E mais tarde a gente vai ter live. Os 2 dias que não tivemos lives, galera, porque eu tava em plantão no trabalho, fiquei trabalhando até 1 da manhã. Por exemplo, agora que eu tô gravando pra você é 1h30 da manhã. Acabei de sair do meu trabalho, vim fazer o vídeo pra soltar agora de manhã pra gente não deixar parado, pra gente continuar a comunidade se movimentando. E mais tarde, acredito que à tarde mesmo, tá? Lá para as 3 horas por aí, eu entro ao vivo pra gente falar sobre as novidades do Fortaleza, sobre Clássico Rei e tudo mais. E amanhã, o pré-jogo, aquele, né? O especial, aquele pré-jogo especial de ida da primeira partida do Campeonato Cearense, final do Campeonato Cearense de 2026, aqui no Razão Tricolor. Tá bom ou quer mais? Diz aí, mas não esquece, deixa o like, hype esse vídeo, faz tudo o que você precisa fazer, porque a gente está aqui e vamos continuar aqui fazendo muito conteúdo para você, se Deus quiser e permitir, se vocês colaborarem também com os likes, com a visualização. Valeu, abraço, tamo junto, te encontro mais tarde, vamos se encontrar, hein? Valeu, tchau.